Vamos lá para análise macro. Bom, hoje os holofotes do planeta Terra inteiro vão ficar voltados para o dado do emprego americano. Esse dado ele se chama o payroll. O payroll, basicamente, dos dados que mexem com o mercado financeiro, ele é o que mais causa volatilidade não só nas bolsas americanas, mas no mundo inteiro. Quando sai o payroll fora do esperado, a nossa bolsa aqui às vezes chega a cair 1, 2% em questão de minutos, ou pode subir 1, 2% em questão de minutos também. Só que, óbvio, agora ele está ganhando mais relevância ainda, porque basicamente a parte da inflação americana, em tese, o mercado está dando como controlada. O que vai dar a entender se os bancos centrais, principalmente o Banco Central americano, vai poder ou não começar os cortes de juros já em março, como eles estão precificando nas apostas, é justamente o dado do emprego americano. Porque o emprego americano era o que menos estava desacelerando em toda essa batalha do Banco Central para poder controlar a inflação. E agora, se esse dado do payroll americano realmente começar a desacelerar, o caminho vai ficar aberto para que o Fed, né, que é o Banco Central americano, consiga começar os cortes de juros realmente no primeiro trimestre do ano que vem. Tanto que, basicamente, o que vai alterar tudo no planeta vai ser esse dado para hoje, né? Óbvio que os outros dados que vão sair ao longo do mês têm importância, mas esse é o último dado que precisa. Tanto é que as precificações e as expectativas são que para que ele venha gerando 180 mil empregos. E além de tudo, ainda sai junto a taxa de desemprego, que é prevista 3,9%, e também o ganho médio por hora trabalhada. Basicamente são esses três dados que saem no mesmo momento, que vão ficar no cenário das bolsas, né? Todo o mercado vai ficar de olho. Lembrando que a taxa de desemprego, se ela voltar a aumentar um pouco, também é bom. E o ganho médio por hora trabalhada, quanto menor, melhor, né? Porque, basicamente, o combate da inflação que está se dando como vencido, ele se confirma se ela continuar desacelerando, né? Então, tudo isso vai ficar no radar às 10h30 da manhã. Para o cenário do Brasil, a gente vai refletir isso tudo. O que acontecer lá, para onde as bolsas americanas forem, a nossa bolsa vai se guiar no momento do dado. Só que nós temos coisas relevantes acontecendo aqui dentro que podem alterar o cenário. Uma é a questão de cada ação que tem a sua movimentação por conta própria, né? E outras coisas que estão acontecendo aqui na América Latina que, basicamente, a gente tem que comentar, que é o fato da tensão da Venezuela com a Guiana lá. Eles estão nessa tensão, a Venezuela quer tomar posse da Guiana, basicamente isso. No frigir dos ovos, o que isso afeta para o mercado tem total relação com as recentes tiradas de restrições que os Estados Unidos tinha feito com a Venezuela. Basicamente, ele tinha várias restrições, uma delas e a mais pesada era relacionada ao petróleo da Venezuela, e basicamente movimentos geopolíticos que desagradam o mundo podem voltar a ter restrições relacionadas ao petróleo da Venezuela, o que afeta diretamente o preço do petróleo no momento que essas restrições são ventiladas no mercado, né? E lembrando que a gente está tendo um movimento de desaceleração do petróleo no mundo, agora durante a manhã ele até estava positivo, né? Então, isso tende a fazer preço. E já falando de petróleo, nós tivemos ontem à noite a Petrobras anunciando aí uma redução no preço do diesel. E essa redução vai ser de 27 centavos no preço médio do diesel. E sobre a gasolina, o preço foi mantido. Mas lembrando que se o petróleo no mundo continuar desacelerando, basicamente vai abrir caminho para nós termos reduções na gasolina aqui também, né? E já falando do cenário global, nós temos hoje, durante essa madrugada, as bolsas asiáticas fechando a maioria no positivo, somente com Tóquio novamente caindo, mais expressivo, né? A bolsa de Nikkei, que fica lá em Tóquio, ela tá caindo, lembrando que eu já comentei aqui ontem, muito por conta do cenário do Yen, que é a moeda japonesa. Ele teve uma disparada muito forte ontem, hoje ela tá aliviando, só que isso afeta diretamente as exportadoras do Japão, né? Que acabam tendo precificações futuras de movimentações na moeda, porque basicamente os projetos de vendas que eles tinham eram numa cotação. Se essa cotação ela sofre uma alteração muito grande, basicamente eles têm que fazer reajuste de preços nas ações, né? Os players em si. E isso foi tudo gerado, como eu expliquei ontem aqui, por um comentário lá do Kazuo Ueda, que é o presidente do BOJ, o Banco Central japonês, em que ele falou que estão vendo opções para poder parar com a política monetária extremamente acomodatícia. Isso significa uma política monetária expansionista, basicamente, que o Banco Central japonês vem fazendo. Lembrando que o Japão é o único país dos principais do planeta Terra que ainda tem taxas de juros negativas, né? E é essa que será alterada segundo o que está sendo ventilado por lá, né? Mas, óbvio, a gente só vai ter a reação real quando isso realmente se confirmar, né? Mas o mercado já especula bem à frente.
Hoje também nós teremos a divulgação aí dos dados de inflação da China, e lembrando que sempre sai o CPI, que é a inflação ao consumidor, e o PPI, que é a inflação ao produtor. Lá na China, o que mais tem em foco do mercado é a inflação ao produtor, e é justamente essa que está prevendo uma desaceleração bem grande. Eles estão prevendo aí uma desaceleração nessa inflação ao produtor de 2,8%, sendo que já tinha desacelerado no dado anterior 2,6%. Então, qualquer dado que hoje à noite vir muito diferente disso, ele vai gerar ou um otimismo para as bolsas na segunda-feira lá na China, ou, obviamente, mais pressão de queda, lembrando que a China é a região do planeta aí que mais está caindo esse ano. Nós temos na Europa, as bolsas agora durante a madrugada, elas positivaram bem, muito por conta que saíram aí os dados de inflação ao consumidor lá na Alemanha, que é a principal economia da Europa, bem importante lembrar disso, e acabaram vindo com uma deflação dentro do esperado. Veio uma deflação de 0,4%, o que aumenta as chances do BCE, que é o Banco Central lá da Europa, ser um dos primeiros a cortar os juros agora no início desse ano de 2024, né? Eu acredito que possivelmente ele vai cortar aí antes do Fed, ou no mínimo junto com o Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, por conta das condições da Europa que precificam desacelerações muito maiores que o resto do mundo. Mas é isso, por cenário de hoje aqui no Brasil, nós temos aí sim uma possibilidade de abertura das bolsas neutras e o dólar neutro, totalmente à espera daquele famoso dado do emprego americano que vai sair hoje.